Rádio Sem Fronteiras News. Sinta-se cumprimentado, ouvinte sintonizado à Rádio Sem Fronteiras, emissora católica da Diocese de Pemba. E seja bem-vindo ao Jornal Radiofónico, à RSF News, desta quarta-feira, 13 de abril de 2022. Estamos na Semana Santa. De seguida, os destaques para o presente jornal. A Catedral de São Paulo de Pemba acolheu nesta terça-feira a missa crismal, marcada com bênção dos óleos e renovação das promessas sacerdotais. Caritas Portuguesas apoia a Carta Diocesana de Pemba num total de 80 mil euros para a construção de casas no centro de reassentamento de Nachuco, no distrito de Mecufe. O governo de Cabo Delgado pretende promover o desenvolvimento inclusivo através da intervenção integrada dos setores econômicos e sociais face às mudanças climáticas e a Covid-19. Estas e outras notícias o ouvinte irá conferir no jornal desta quarta-feira. E o presente jornal é editado e apresentado por Raimundo Daniel. Luciano Bernardo está na mesa de montagem e sonorização. A dupla que deseja uma boa escuta. Abrimos a janela das reportagens com a notícia religiosa que dá conta que a homilia desta quarta-feira reflete a traição de Judas ao Jesus Cristo. Vitória Santos. Padre Janci Caiaba falava nesta manhã durante a celebração da Santa Missa na Capela da Rádio Sem Fronteiras, onde baseou-se em Sagrada Escritura, dizendo que Jesus queria revelar algo para os discípulos, fazendo parecer que dentre eles haverá um traidor. O sacerdote ainda acrescentou que muitas vezes acontece nas paróquias, comunidades e igrejas. Há pessoas que escutam a palavra de Deus, mas mesmo assim, logo que saem desses lugares, ainda têm tendência de falar mal do seu próximo e assim vira a vítima de uma traição ou todos são traidores. Sabia o que vai acontecer e quem vai lhe entregar, mas os outros não sabiam. Mas Judas, como já tinha ido conversar com o sumo e ao pedir o valor para entregar, ele já sabia. Normalmente Jesus falava dele mesmo. Caríssimos irmãos, nesse tempo que estamos já entrando amanhã, na Quinta-feira Santa, purificamos os nossos corações. Janci também diz que Jesus está no meio de todos e ele chama a todos, que cada um para entrar no caminho de sofrimento e caminho da vitória. Apoio que seja espiritual, que seja material, que seja moral. E aí vamos caminhar pouco a pouco na verdadeira festa, que é a festa de Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Servo sofredor pode ser eu, pode ser cada um de nós, mas precisamos da palavra de alento, palavra que pode fortalecer a nossa fé. Padre Janci Caiaba, durante a homilia da Santa Missa da Quarta-feira Santa, na Capela da Rádio Sem Fronteiras. Ainda nas notas religiosas, a Catedral de São Paulo de Pemba acolheu nesta terça-feira a missa de bênção de óleos e renovação das promessas sacerdotais. Mais desenvolvimento com Carvalho Bacial. Afirmativo. A missa crismal acontece nas manhãs de Quinta-feira Santa na Igreja Católica Universal e na Diocese de Pemba é hábito acontecer na noite de terça-feira devido às distâncias para a participação de todos os padres e regressar em suas zonas de origem para juntos com os fiéis viverem o tríduo pascal. O bispo da Diocese de Pemba, Dom Antônio Juliassi, nomeado a 8 de março do ano em curso como pastor desta igreja, reuniu-se com seus presbíteros para a renovação das promessas sacerdotais e bênção de óleos, onde participaram religiosos e alguns fiéis da região urbana. Quereis permanecer fiéis dispensadores dos mistérios de Deus na celebração eucarística e nas outras ações litúrgicas e desempenhar fielmente o ministério da pregação como seguidores de Cristo, cabeça e pastor, sem
ambicionar bens temporais, mas movidos unicamente pelo zelo das almas. Quereis? Bispo da Diocese de Pemba, Dom Antônio Juliassi, na renovação sacerdotal nesta terça-feira na Sé Catedral de São Paulo. Por seu turno, o vigário-geral da Diocese de Pemba, Padre Aristides Bolacha, disse que o sacerdote é uma pessoa escolhida no meio do povo, daí merece carinho e aconchego. Celebrar essa data de hoje significa renovar o sentido da igreja. Temos aqui fiéis, os padres, o bispo abençoa os olhos, que vamos administrar os sacramentos. Então, unidade, o sentido da igreja, estar juntos. E hoje estávamos já num retiro, a refletir também o sentido de ser sacerdote. O sacerdote não é feito para si, é feito para o povo. É por isso que o povo estava aqui conosco e nós, na verdade, nos sentimos lisonjeados. Então, que o povo está conosco e nós estamos com o povo. E outro sentido é que o sacerdote é aquele que está no meio do povo, é tirado do povo, é formado e tem que voltar para lá. Então, que nós pedimos também que o povo de Deus não esteja longe dos sacerdotes, rezem pelos sacerdotes, por isso essa presença, essa moldura, embora representativa, as imagens, todas as classes sociais, digamos assim, da igreja, né? Irmãs, fiéis, crianças, portanto, estavam aqui presentes, então agradecemos. Vigário-geral da Diocese de Pemba, Padre Aristides Bolacha, momentos depois da missa crismal. A reportagem da Rádio Sem Fronteiras conversou com alguns sacerdotes depois das promessas, os quais comprometem-se em continuar a servir a Deus e aos irmãos. Para mim isso significa o avanço da vida de testemunho do Senhor, que daqui a pouco nós vamos, com a nossa fé, testemunhar Ele sendo ressuscitado pelo Pai. Então toda a missão que Ele deixou, como fala ali em Mateus 28, no versículo 19 para frente, que nós como cristãos temos essa missão de levar a palavra de Deus para todas as nações, qualquer lugar onde nós estivermos, temos que anunciar a palavra, a boa nova do Senhor. Significa, antes de mais, que nós todos, como igreja, comungamos da missão que Cristo, que é a missão de Cristo, que é um anúncio da boa nova a todos os povos, a todas as gentes, sobretudo aqueles que não conhecem. Significa recordar que fazemos todos parte do mesmo sacerdócio comum dos fiéis. Significa que todos comungamos desta fé, desta mesma esperança, desta mesma comunhão na mesma igreja. Significa que nós partilhamos a mesma fé em Cristo, que se fez homem, que encarnou e que deu sua vida por nós. E que é esse o anúncio que todos nós, como fiéis cristãos, cada qual na sua especificidade, é esta a missão que nós temos de levar a todo o mundo. O anúncio que Cristo realmente encarnou e deu a sua vida por nós. Este momento, para mim, sempre é importante, a missa do Crisma, né? A missa da bênção dos olhos, que acontece também a renovação do sacerdócio. E para mim o sacerdócio se espelha na própria pessoa de Jesus Cristo. E Ele mesmo diz: eu estou no meio de vós como aquele que serve. Então, este lema eu trago comigo, né? Neste povo tão belo, simples e humilde, aqui nestas terras distantes do Brasil, né? Que eu venho do Brasil,
eu estou aqui simplesmente para servir. Então, esta celebração foi uma oportunidade para que eu pudesse renovar o meu ato de fé e compromisso de amor com Deus e para com o povo de Deus. Algum marco, pela primeira vez, em terras longínquas, fazer esse momento de renovação? Sim, uma experiência muito bonita, né? Como eu disse, em terras distantes, aqui pela primeira vez fazer a renovação, 7 anos de padre, né? E eu tive a oportunidade de renovar aqui pela primeira vez em terra distante, né, o meu compromisso de amor para com a igreja. Alguns padres desta diocese, entrevistados pela nossa reportagem, momentos finais da celebração que marcou a missa crismal e promessas sacerdotais nesta terça-feira na Sé Catedral de São Paulo de Pemba. Carvalho Baciel, da nossa redação, e a notícia segundo a qual a Sé Catedral de São Paulo de Pemba acolheu nesta terça-feira a missa crismal marcada com bênção dos óleos e renovação das promessas sacerdotais. Ainda no jornal de hoje, o amigo ouvinte irá acompanhar a nota que dá conta que o governo de Cabo Delgado pretende promover o desenvolvimento inclusivo através da intervenção integrada nos setores econômicos e sociais face às mudanças climáticas e a Covid-19. Mas para já, vamos chamar em antena Domingos Pinto para desenvolver a notícia que dá conta que Caritas Portuguesas apoia a Carta Diocesana de Pemba num total de 80 euros para construção de casas no centro de reassentamento de Natuco, no distrito de Mecufi. Informação avançada nesta quinta-feira pela responsável da área de intervenção social da Caritas Portuguesa, Isabel Quintão, que disse aos microfones da Rádio Sem Fronteiras que aquela instituição está a financiar a Caritas locais num valor de 80 mil euros para a construção das 60 casas e 60 latrinas naquele reassentamento e que as mesmas atividades estão sendo feitas com os técnicos e os ativistas da Caritas Diocesana de Pemba. Financiou ou está ainda a financiar 60 casas. Falar, além das 60 casas, também de 60 latrinas. Portanto, estamos a falar de um projeto de aproximadamente 80 mil euros. Acima de tudo, é bom ver que algumas das famílias já têm a sua casa. As famílias que passaram já por tanto sofrimento, por tantas perdas, é bom saber que aqui já têm a sua casa, já estão relativamente em segurança, esperamos, e é bom ver todo este movimento, o movimento e o trabalho da Caritas Diocesana de Pemba, o empenho de todos os ativistas e o que vocês conseguiram fazer em tão pouco tempo, num período tão curto, num período difícil, que é o período das chuvas. Por aqui é bom ver este centro com crianças, com alguns sorrisos, é um sentimento muito positivo. Por seu turno, o diretor da Caritas Diocesana de Pemba, Manuel Nota, afirma que as obras estão a decorrer num bom ritmo, mesmo com a dificuldade de importar material de construção para o centro de reassentamento, pois não era permitido a circulação de madeiras e lamenta a diferença da qualidade do material. O trabalho vai andando a um bom ritmo. Tivemos em algum momento uma dificuldade por causa da falta do material, porque estávamos no período de veda, em que não era permitido a circulação de produtos florestais não madeireiros, sem permissão do governo, mas porque estávamos a correr atrás do tempo para cumprirmos com aquilo que são os programas, os planos e os prazos dos projetos, tivemos que contactar as entidades de tutela para nos autorizar a fazer o transporte de algum produto florestal. Se for a ver, a qualidade destaca que foi usada para as casas construídas há poucos dias atrás não é a mesma das casas que estão construídas agora que o período de veda terminou. O diretor disse ao microfone da Rádio Sem Fronteiras que a Caritas está neste momento a trabalhar com 3 projetos. O primeiro, construção de 50 casas e o segundo de 90 casas. As obras estão em curso e o prazo vai até 30 de abril do ano em curso. E o terceiro projeto é de construir 60 casas, projeto que já iniciou com a marcação dos terrenos e promete que as obras vão arrancar dentro de 2 semanas. Que nós estamos a trabalhar com 3 projetos, não é?
O primeiro projeto que tinha que construir as primeiras 50 casas, fizemos com sucesso e terminamos no tempo recorde. Temos o segundo projeto que tinha que construir 90 casas, não é? O projeto vai até 30 de abril. E para o número de casas que já estão aqui construídas, acredito que até 25 de abril nós vamos concluir com as 90 casas. E o terceiro projeto tem que construir 60 casas que já iniciaram agora a demarcação dos terrenos. Como disse o técnico, nós temos demarcado agora 36 terrenos que acreditamos que nas próximas 2 semanas vamos arrancar com a construção. Diretor da Cardas, Manuel nota, e as 200 casas que estão em construção no reassentamento de Natuco, no distrito de Mecufi, para o deslocado de terrorismo em Cabo Delgado. Domingos Pinto, da nossa redação. O amigo ouvinte está a ouvir a edição única do Bloco Informativo da Rádio Sem Fronteiras, a RSF News, a edição desta quarta-feira, 13 de abril do ano 2022. Agora sim, o Governo de Cabo Delgado pretende promover o desenvolvimento inclusivo através de intervenção integrada dos setores econômicos e sociais face às mudanças climáticas e à Covid-19. Mais uma vez, Domingos Pinto. Essas informações foram avançadas na passada sexta-feira, durante a abertura da 6ª sessão ordinária do Conselho Executivo Provincial, pelo governador desta província, Valigui Tawapu, o qual disse que, devido à Covid-19, a província de Cabo Delgado e o país em geral enfrentou um cenário de pobreza que caracteriza a insuficiência da oferta de serviços essenciais, como saúde, educação, água, saneamento do meio, habitação e entre outros, que provocou graves consequências para a vida humana, afetando todos, principalmente os idosos, mulheres, crianças e pessoas com deficiências. Prezados, infelizmente, por razões históricas e devido às contrariedades impostas pelas mudanças climáticas e recentemente devido à Covid-19, Cabo Delgado e o país em geral ainda enfrentam um cenário de pobreza que se caracteriza por insuficiência na oferta de serviços essenciais de saúde, educação, água e saneamento de meio, habitação, emprego, com graves consequências para a qualidade de vida da população. É uma realidade que afeta a todos nós e, de modo particular, aos idosos, mulheres, crianças e pessoas com deficiência, razão pela qual devemos promover o desenvolvimento inclusivo através de uma intervenção integrada de todos os atores econômicos e social. Governador da província Valigui Tawapu e a abertura da 6ª sessão ordinária do Conselho Executivo Provincial em Cabo Delgado. Estimado ouvinte, estamos passos largos para o término do presente jornal, mas antes vamos chamar a Manassa Mahando para as inseridas. SADC aprova mandato mais robusto e com foco na estabilização de Cabo Delgado. Chefes de Estado da SADC, nesta terça-feira, dia 12 de abril, a transição para um mandato focado na estabilização das conquistas alcançadas pelas forças da organização que apoiam Moçambique no combate ao terrorismo. A Cimeira aprovou a transição da SAMIM do cenário SERS, que significa capacidade de desdobramento rápido, para o cenário 5, entendido por força multidimensional, com um mandato robusto, indica uma nota de imprensa. O documento foi emitido após uma cimeira extraordinária virtual da troika do órgão mais dos países contribuintes com efetivos para a missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, em Moçambique, SAMIMO na sigla inglesa. Porém, a nota não avança detalhes sobre o alcance desta transição. Avança a DW. Jovem condenado a 10 anos de prisão por violar menor em Inhambane.
depois de, na semana passada, Paulinha Poça ter sido julgado por violação. Ontem, o jovem de 19 anos que confessou o crime voltou a sentar-se no banco dos réus para ouvir o veredito final. David Foloco, juiz da causa, entendeu que o arguido agiu conscientemente e não sob efeito de álcool, como se alegou durante o julgamento. O jovem lê-se na sentença, deverá cumprir 10 anos de prisão maior e ainda indenizar a vítima no valor de 10.000 meticais por danos não patrimoniais, além de ter de pagar todas as taxas e impostos referentes ao processo. Segundo referiu o juiz, pelo crime de que Paulinha Poça é acusado, a moldura penal é de 16 a 20 anos de prisão maior, mas David Foloco decidiu pela redução extraordinária na pena, pois, segundo explicou o magistrado, a lei abre espaço para a redução extraordinária da pena, em casos cujos arguidos sejam menores de 21 anos de idade. Tal como avança o jornal O País, ainda o mesmo jornal publicou a nota que dá conta que foram detidos em Maputo falsos transportadores de dinheiro. 4 cidadãos foram detidos esta segunda-feira na cidade de Maputo quando, disfarçados de agentes de uma empresa de segurança privada, tentavam levantar mais de 3 milhões de meticais numa firma de produção de sabão e óleo. Dos 4 cidadãos detidos, 3 são antigos agentes de uma empresa de segurança que presta serviços à firma, na qual pretendiam levantar o valor, e o outro é motorista de outra empresa de segurança privada. O plano era fazerem-se passar por agentes de segurança no ativo, irem à empresa levantar o valor e saírem como se de uma ação legítima se tratasse. Além de sobreporem autocolantes por cima da identificação da viatura, os indiciados procuraram uniformes e falsificaram documentos, fazendo-se passar por agentes no ativo, para enganar a empresa de sabão e óleo. Segundo o porta-voz da Polícia da República de Moçambique na cidade de Maputo, Leonel Muchina, quando os proprietários da empresa descobriram a farsa no momento da entrega dos valores, chamaram imediatamente as autoridades policiais. A PRM diz estar a levar a cabo uma investigação para saber se há ou não envolvimento de agentes de segurança no ativo que tenham facilitado a operação. Refira-se que os agentes ora detidos foram expulsos há mais de 6 anos por terem desviado, durante o trabalho, dinheiro de empresas em que prestavam serviço. Com as inseridas, colocamos o ponto final para a edição desta quarta-feira, 13 de abril de 2022, do Jornal Radiofónico da Rádio Sem Fronteiras, emissora católica da Diocese de Pemba. Já de seguida, as notas que fizeram parte do presente jornal. A Secadetral de São Paulo de Pemba acolheu nesta terça-feira a missa crismal, marcada com bênçãos de óleos e renovação das promessas sacerdotais. Cartas Portuguesas apoia Cartas Diocesana de Pemba num valor de 80 mil euros para a construção de casas no centro de reassentamento de Nachuco, no distrito de Micufi. O governo de Cabo Delgado pretende promover o desenvolvimento inclusivo através de intervenção integrada dos atores econômicos e sociais face às mudanças climáticas e a Covid-19. Amigo ouvinte, por hoje é tudo e despede-se de si Luciano Bernardo, que cuidou do som, e Ramon Daniel, que editou e apresentou o jornal. Votos de continuação da companhia da restante programação desta estação emissora e até a próxima. Rádio Sem Fronteiras News.